Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, pós-rodada, pós-jogos do Campeonato Gaúcho. A semifinal está bombando, resultados que, claro, a gente vai repercutir agora no Virando o Jogo e já vamos aproveitar para começar uma projeção, porque final de semana a gente vai conhecer os dois finalistas do Gauchão 2026. Para isso, dois belíssimos convidados nesta quarta-feira de cinzas, ainda meio com ritmo de carnaval, vamos dizer assim. Esse negócio de voltar no meio do dia, para mim é muita novidade. Eu tô assim, ó, meio estranho ainda. Eu gosto de acordar de manhã cedo. Aí chega na hora do programa, 2 da tarde, eu já tô naquele clima. Mas vamos lá. Tudo bem, Bianca? Meio apavorado com o que aconteceu no final de semana? Otimista? O que passa na cabeça do torcedor? Boa tarde. Boa tarde. Um pouco apavorados ainda, né, com o resultado, mas confiantes que dá para buscar lá, porque o Grêmio sempre dá um jeito, né? Assim eu prefiro confiar na vitória lá no Jacone. Flávio Neto. Boa tarde, Barbosa. Um pouco mais tranquilo. Ainda em meia fase, né, como tu falou, ainda voltando ao ritmo, pós-carnaval, mas bem tranquilo, né? Passei um carnaval tranquilo. O final de semana foi bom pro Internacional, nem tanto pro Grêmio. Acho que preocupante, além do resultado, o desempenho do Grêmio, que não foi bom, mas o Inter foi a Erechim e conseguiu um resultado surpreendente, praticamente garantindo a classificação à final. Vocês gostam de carnaval? Cara, já gostei mais, né? O carnaval do cara casado, ele perde muito do sentido, né? Então eu te digo que eu fiquei em casa, tomei uma cervejinha, saí com outro casal de amigo, a gente foi num barzinho, escutamos um som, mas nada demais. Passei em Porto Alegre, né? Eu gosto de assistir. Ah, não. Gosto de ficar na frente da televisão e assistir o Carnaval do Rio de Janeiro. Inclusive, eu falei na semana passada, antes dos desfiles, que estava muito empolgado com a qualidade dos sambas desse ano no Rio de Janeiro. Tava espetacular. E confirmou. Cara, no mínimo 5 escolas com samba top. A Portela, infelizmente, teve alguns problemas de alegoria ali, de carro que acabou trancando e tudo mais. E eu não sou de ficar em cima do muro. Hoje tem votação. Se não tiver interferência política, e daí eu estou usando a interferência política para não dizer outra coisa, ganha Viradouro. Viradouro foi lindo mesmo. Eu sou Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Escola da minha mãe. Né? Que fez a homenagem à Rita Lee, mas... Até me arrepiei porque foi um baita de um samba também. Foi maravilhoso. Na voz do Igor, que o ano passado cantou aqui no Carnaval de Porto Alegre, representando Acadêmicos de Gravataí. Que é um baita de um cantor. E tá de volta à escola, mas a primeira vez como puxador. Mas acho que a Viradouro foi um Os caras botaram a bateria em cima de um carro alegórico, no meio do desfile. Diferente de tudo. Foi lindo, mas eu sou suspeita para falar porque eu sou beija-flor, né? Foi bem também. Eu sou beija-flor lá e aqui eu sou a nossa Vila de Iapeí, né, também. Eu acho que a única escola que pode tirar o título da Viradouro é a Beija-Flor. E o samba enredo é com dois intérpretes que, olha, que grata surpresa, a Jéssica e o Nino, que substituíram nada mais nada menos do que Neguinho da Beija-Flor, né? Então, é uma bronca gigantesca para eles resolver. E eles entraram dentro do samba, porque, cara, quando o cantor entra dentro do samba e interpreta aquele negócio, daí... uma simbiose... Não tem. Na verdade, eu acho que eu entendo mesmo de carnaval, né? É verdade. Futebol, achando, a gente enrola. Mas tudo bem. Vamos voltar para a nossa aldeia, vamos voltar para o nosso Grêmio, vamos voltar para o nosso Inter, porque final de semana... vamos começar pelo Grêmio, que jogou mais cedo no domingo, né? Sim. Era para jogar no sábado, daí empurraram para o domingo, aquela bagunça da Federação Gaúcha de Futebol. Mas, enfim, são coisas que precisam ser feitas em função do tal do ajuste de programação da detentora. Mas eu acho que, cara, só se o Grêmio tiver naquele dia muito ruim, de que nada der certo, para se complicar contra o Juventude. E aonde é que eu quero chegar? O Juventude que fez frente com o Grêmio tomou um calor do meu São José. Entendeu? E que a gente sabe, são investimentos diferentes. Não tem como normalizar o que fez o São José lá no Jacone. Então não pode daqui um pouco o Grêmio
se apequenar perante ao Juventude, perante esses outros clubes. Cara, a obrigação é classificar. Tem o fator casa, que é sempre muito importante, né? Mas aqui nós vimos que o Grêmio não levou muito em conta esse fator casa, né? Fez 1-0, depois tomou o gol do empate. E eu acho que tem ainda muitas coisas para serem realocadas em campo. Eu acho que tem muitas perdas ainda. Tem jogadores muito perdidos. A nossa zaga precisa urgentemente ser reformulada. E eu venho falando isso há vários programas e, né, espero que alguém me escute. Mas aí tem essa chegada, né, de 2 volantes. Eu espero que se agreguem ao time. Não sei se já vão estar disponíveis agora para a próxima partida. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Né? Não. Os 2 reforços? Não, né? Porque não, o Campeonato Gaúcho não, porque eles chegaram depois já... do prazo de inscrição, só no Campeonato Brasileiro. Contra o Galo já... E os 2 próximos jogos do Brasileirão em casa, né, também. Mas eu acredito que o Grêmio consiga passar o Juventude no Jacone. Segunda-feira de Carnaval, tu foi no aeroporto se despedir? Não, eu fui... Que dia que eu fiz um vídeo no aeroporto, porque eu tô esperando uma outra pessoa que... O pessoal sabe quem é que eu tô esperando, né? 7. Então, eu estive por ali esperando, já tô fazendo o meio de campo ali para quando ele chegar, ele já saber que tem alguém esperando ele. Renato Portaluppi. Mas sério já? mesmo? Já? Eu já tô esperando há muito tempo. Gente, o Luiz Castro não vai até a Páscoa. Tá, mas então tu foi no aeroporto segunda dar tchau pro Edenilson. Não. E já aproveitou para reservar o teu lugar. Eu não dei tchau pro Edenilson porque eu não concordei com a saída dele. Olha aí, quero entender por quê. Fique claro, tá? Quero entender por quê. Ele não é o melhor jogador que nós tínhamos, ok, mas ele também não é o pior, tá? Por que eu digo isso? Quem é que estava comemorando o Carnaval lá no Rio de Janeiro, ontem, com o Ediário Monsalve, né? Tão bem, o time tá maravilhoso. O dia de folga, né? Vamos deixar bem claro tudo bem também. Que são dias de folga, ok? Monsalve se recuperando de lesão, né? Se recuperando de lesão, o Ediário nunca jogou nada, né? Então, por mais que sejam dias de folga, a gente vê outros jogadores que estão ali preparando o condicionamento físico, mostrando que estão aqui para jogar e que querem jogar. E aí a gente vê o pessoal lá no Carnaval, tudo numa boa, outras páginas tirando sarro do Grêmio por conta disso, né? Se fossem jogadores que estivessem ok, estão entregando o esperado, beleza, mas não estão. Mas eu gostei da tua personalidade, porque no final de semana, e nós viemos falando nos bastidores aqui, eu não estava em Porto Alegre, peguei chuva os 5 dias em Santa Catarina e aproveitei, lógico, né, para fazer churrasco, reunir os parceiros que estavam por lá, falar de futebol, claro. Porque quando a gente não tá aqui, a gente também fala de futebol. E, cara, tava todo mundo feliz da vida. Eu disse, cara, vocês vão sentir falta do Edenilson, porque eu acho que ele é um jogador de grupo importante pro Grêmio. Barbosa, o Edenilson, ele é útil. O problema é que no Grêmio ele já estava se transformando em protagonista, assim como ele foi em algum momento no Inter. E aí é o problema. E aí acaba que cai sobre ele uma responsabilidade que não é para ser dele. E aí eu concordo um pouco na análise, né? Porque o erro está em esperar do Edenilson algum tipo de resolução. Ele não vai te resolver, ele é um jogador de utilidade. Poderia ser um bom reserva, uma boa opção, né? Um jogador de preenchimento de meio campo interessante. O problema é quando o Edenilson vira a solução. E o Edenilson estava entrando no Grêmio para ser 10, né? Fazer a função até de 10 por vez, sendo esse meia mais adiantado para construir a jogada. Função diferente. Mas o Edenilson, ele é o bom coadjuvante, tipo o que o Ramiro foi no Grêmio. É isso. Sim. Cara, se alguém me disser que o Ramiro é um baita de um jogador, aí sim eu enlouqueço. Não, e até se provou que depois que saiu daqui não fez uma grande carreira, né? Olha aí, ó. Tá aí o homem, ó. Olha aí, ó. Vocês vão me dar razão, hein? Só gravem esse programa. Olha, a Bianca chegou a se arrepiar toda agora. Olha, eu vou ficou ser feliz, a primeira tá que feliz? vou estar lá. Mas, cara, é interessante esse teu posicionamento do Edenilson e o Flávio completa isso também. Porque, cara, jogador suspenso, jogador lesionado, falta um jogador de meio. Cara, o Edenilson joga. No meio do jogo, tá enroscado, quer que entra. O Edenilson sempre primeiro. E com vontade, é isso que eu quis dizer. Tipo, ele não é o melhor jogador, não é. Só que quando ele é posto, ele vai com vontade e ele tenta, de qualquer maneira, fazer um bom trabalho. Mas eu acho que ele ficou chateado com alguma coisa. Porque o torcedor tava pegando no pé, tá? E o Luiz Castro declarou de que depois do jogo contra o São Paulo, ele procurou o treinador e disse, olha, quero sair. Pois é. Entendeu? E daí, de um dia para o outro, 2, 3 dias depois,
fechou com o Botafogo. É que são várias situações que chegam para nós, né? Essa de que ele que procurou o staff para pedir para sair, outras de que foi o staff que, olha só, a torcida está descontente contigo, quem sabe, de repente, né, nós temos aí uma proposta do Botafogo, quem sabe tu aceita para não sair queimado. Então, são várias coisas que chegam para nós, a gente não sabe bem ainda o que é verdade, mas eu não acredito muito que ele tenha pedido para sair assim tão repentinamente, até porque grande parte da torcida tem uma identificação com ele, né? Então, eu não sei se foi bem isso. E até eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou aqui para ser advogado do jogador, mas sempre que surge uma tal da lista de dispensa, cara, a gente, e daí eu digo a gente, imprensa, sempre o Edenilson na lista, É verdade. sempre. Cara, se isso não incomoda o profissional... Eu acho que o que pode ter incomodado ele, Barbosa, e até posso acreditar que ele chegou no seu staff, pediu para que o staff procurasse algum tipo de proposta, né? E aí chegou do Botafogo. Eu acho que ele pode ter visto o filme passando de novo na cabeça dele, né? Do que ele viveu aqui no Internacional, de muita pressão, de muita cobrança, né? Jogador que era constantemente vaiado, cobrado pela torcida e, poxa, tá aqui do lado, no Grêmio agora, e vivendo a mesma coisa, na mesma cidade. Pode ser que tenha trazido para ele novamente, né, aquele momento ruim que ele teve no Inter e agora de novo no Grêmio e de repente para ele e para a família ir para o Rio de Janeiro, para uma outra realidade, fora do nosso foco aqui de Porto Alegre, possa ser interessante aí para essa reta final de carreira, para não passar por esse ambiente, né, que ele teve aqui tanto no lado do Inter quanto do Grêmio. Eu acho que do Grêmio mais injusto. Acho que no Inter ele teve realmente alguns momentos onde ele foi protagonista, né, de derrotas e de traumas do torcedor colorado, mas no Grêmio acho que não foi para tanto, até porque o grande protagonismo que ele teve no Inter, e aí de maneira equivocada pelo Internacional, que entendeu que ele poderia ser esse protagonista, ele não chegou até no Grêmio. Ele vinha começando a ter um protagonismo que não era o dele, e aí incomodava a torcida. E aí, em vez da crítica do torcedor, o que é justo, o torcedor é passional, criticar o planejamento, a direção, por não ter acertado nas contratações e o Edenilson ser a solução, não, a crítica vai ao jogador, que entra, é exposto e evidentemente vai mal. Sabe aquela paixão que nunca foi correspondida? Eu acho que é o Edenilson quando saiu do Inter, assim. Porque todos os torcedores do Inter, eu escutava dizer assim, graças a Deus que foi. Graças a Deus. Quando o Grêmio anunciou, parece que os caras dizem, o Edenilson. Sabe? Tipo, quando tu perde aquela paixão e daí tu te arrepende quando tu vê com outro, sabe? E eu acho que o Edenilson foi isso daí, cara. E do Grêmio agora, logo, logo vai acontecer isso. Sabe? Quando tiver jogador suspenso, jogador machucado, e o treinador der entrevista e falar em grupo curto, os caras vão lembrar do Edenilson. Escuta o que eu tô dizendo. Ou quando ele entrar na arena com a camisa do Botafogo e fizer uma baita partida. Aí eu quero ver. Não vamos muito longe, né? Reinaldo no Mirassol. É verdade. Estava sendo crucificado praticamente aqui antes de sair, porque né, não estava rendendo o esperado e tal. E olha aí ele agora. Agora o Grêmio tem opções na lateral, mas há pouco tempo atrás o Reinaldo fazia falta aqui no Grêmio. Fazia falta aqui no Grêmio. Hoje o Grêmio tem opções, mas é o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo. Vocês acham que tipo, o Grêmio, eu acho que vai passar, tá? O Inter eu acho que já passou. Não, eu vou dizer assim, baseado no que esse achismo do Grêmio passar, sinceramente, porque eu vi o jogo, acompanhei, na verdade, até inclusive trabalhei nesse jogo entre Grêmio e Juventude. O Grêmio fez um bom primeiro tempo, especialmente com o Willian ali, como sendo esse camisa 10, né? Até não é dele, mas acho que ele foi muito bem, articulou bem as jogadas, só que o segundo tempo do Grêmio não existiu. Na medida que o Juventude entendeu que podia jogar, o Grêmio não conseguiu mais jogar no segundo tempo. Mas a maioria dos jogos do Grêmio é assim. Pois é. Joga o primeiro tempo e o segundo tempo para. Eu acho que tá o principal erro do Tricolor na temporada. Eu acho que o Grêmio planejou mal o seu início de ano. Acho que não entendeu e talvez do outro lado, aí falando do Internacional, seja o grande mérito do Inter. O planejamento nesse início de temporada. O Grêmio está colocando os titulares em praticamente todos os jogos. O Grêmio está abaixo fisicamente. A gente já viu no Grenal o Inter superior fisicamente em relação ao Grêmio e segue assim. O Grêmio tem dificuldade física, seus titulares jogam todos os jogos e pior, né? Jogam e não resolvem. Porque o Grêmio vai ter que ir com os titulares lá para Caxias do Sul. Poderia ter resolvido aqui na Arena e daqui a pouco faz 2-0 no Juventude, vai para o Jacone mais tranquilo, poupa alguns dos seus principais jogadores. Bom, Carlos Vinícius acho que jogou praticamente todos os jogos da temporada. Se não iniciou como titular e entrou em algum momento do jogo para tentar resolver.
Então, o planejamento do Grêmio eu acho que foi muito equivocado e eu não vejo, assim, o Grêmio... Eu acho que a tendência é o Grêmio se complicar lá no Jacone. E falo aqui não pelo meu coloradismo, realmente por uma análise. Vai ter uma semana agora o Luiz Castro para trabalhar, né? Claro que teve o Carnaval, vai ter um período um pouco menor do que poderia, mas eu acho que o Juventude tem boas chances de classificar no Jacone, surpreendentemente. Porque o Juventude se atrapalhou com o São José, como disse o Barbosinha, jogando no Jacone, foi ali naquela bacia das almas buscar a virada, mas fez 2 jogos contra o Grêmio na Arena, né? E não perdeu nenhum. Então, assim... A pergunta que fica, e eu até não sei se já não está acontecendo isso, tá, Bianca? O Grêmio está apoiando, incentivando, daqui um pouco bancando ônibus para ter o torcedor no Jacone no final de semana? Porque eu acho que o Grêmio tem a obrigação de lotar aquele espaço lá, porque... Eu acho que pode ser um fator. Eu não tenho essa informação, Barbosa, mas eu acredito que tem, assim, tem os movimentos das torcidas e tal, além do clube, né? Mas eu entendo que vai ser um jogo tenso, porque já sobe o time tenso para lá, né? Como ele disse, poderia ter resolvido aqui, poderia ter ficado tranquilo. E eu lembro que num dos programas em que eu estive aqui, que eu falei que pouparia para o Gauchão, acho que foi no jogo contra o Botafogo. Por que eu entendia dessa forma? Justamente porque os titulares estão em todas as partidas. Então, daqui a pouco era o momento de testar alguns nomes para ver se já poderia fazer substituições além das que são feitas. E agora, mais uma vez, o Grêmio vai precisar subir com seus titulares para, né, conseguir passar pelo Juventude. E aí depois já tem o Galo e o Bragantino em casa, né? E nós não temos conseguido... segurar resultados em casa, né? Faz um bom primeiro tempo, no segundo tempo apaga. Então, é complicado, assim, o jogador cansa e aí tem a resistência do Luiz Castro quanto a alguns jogadores, por exemplo, vou bater na tecla do Kahneman. Põe o Kahneman para jogar. Ele precisa de ritmo de jogo. Completamente arquivado, né? Ele não ter jogado agora na Arena contra a Juventude Justamente. É um absurdo. E ele tem a cara do Grêmio em momentos decisivos, né? Pois é. Ele tem a cara do Grêmio, não adianta, não tem como deixar fora. Não tá nos planos do Luiz Castro, né? Que, olha, sinceramente, ele faz um início de ano que, aí, fazendo uma análise, né, um pouco mais coerente, assim, não como Colorado, mas analisando o Luiz Castro, que é um grande treinador, me surpreende muito negativamente. Eu não vejo o Grêmio ter nada, Barbosa, nada. Acho que no primeiro tempo, contra o Juventude faz uma linha de 5, se propõe a se defender, aí o Grêmio, beleza, consegue amplitude, faz bem o balanço para achar os espaços no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Juventude muda um pouco a maneira de jogar, cara, o Grêmio não se acha nunca mais no jogo. Nunca mais, tudo bem, não teve o William no segundo tempo, que foi peça fundamental, mas o Grêmio tem que, né, se sobrepor a esse tipo de adversidade, né? O seu treinador tem a necessidade de mudar e conseguir se sobrepor a uma dificuldade que é não ter o William, porque o jogo é contra a Juventude, que tem uma receita, um investimento bem menor, é um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, né, o Grêmio não tem nada. Então, eu acho que o Grêmio, mais uma vez, acho que o Grêmio tem tudo para se complicar lá no Alfredo Jacone. Olha, eu diria até que há uma certa tendência ao Juventude classificar a final. Deixa eu aproveitar, daqui um pouquinho a gente volta para falar de Grêmio, de Internacional, final de semana, semifinal do Campeonato Gaúcho, mas agora eu quero falar sobre a tua vida financeira, porque ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos, uma rápida parada e a gente já volta com o Virando o Jogo. Fica aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
De volta com o nosso Virando o Jogo aqui no 524 da RS Play. De segunda a sexta-feira, 14h, o nosso encontro marcado. Tava rolando o break e eu tava pensando aqui quando o Flávio disse que o Grêmio não tem nada. E eu venho há bastante tempo, Flávio, só pra gente fechar de Grêmio e pular pro Internacional. Mas eu venho há bastante tempo dizendo isso desde a época do Renato, que o Grêmio é um time que não troca o pneu durante o jogo, com o carro andando, como se fala. O Grêmio tem aquela ideia de jogo e quando o adversário identifica e mata aquele jeito de jogar, o Grêmio não tem recurso, sabe? Tipo, e o Inter, mesmo com muitas dificuldades, a gente vê um time que muda, né? A forma de jogar, o treinador faz uma substituição e o Internacional muda. E o Grêmio parece que vai até o final com aquela ideia de jogo, perdendo, ganhando, goleando, enfim, do jeito que tiver. E isso é desde a época do Renato. Já passou vários treinadores e eu acho que isso é algo que está dentro do vestiário que alguém precisa tirar. Tipo, o Grêmio precisa ter recurso e não tem. Não tem recurso. O Grêmio tem muitas dificuldades, né, cara? Eu tô surpreendido, assim, negativamente. A gente falava, o Grenal foi um divisor de águas dentro daquilo que a gente imaginava, inclusive, para a temporada, porque ali o Grêmio chegava como favorito. E por ter um elenco mais interessante, um 11 inicial muito bem, por ter terminado melhor a última temporada. E o Grêmio não consegue dar continuidade a isso, né? Tem muitas dificuldades. E o que tu falou, Barbosa, é um diagnóstico que se tem no Grêmio há bastante tempo, como tu bem disse. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Juventude. O Grêmio entrou com uma ideia que funcionou no primeiro tempo, o Juventude mudou um pouco a maneira de jogar, o Grêmio nunca mais se encontrou e o treinador não conseguiu aí achar algum tipo de solução. É isso, Bianca? Justamente. Mas é que são exatamente essas coisas que nos deixam confusos enquanto torcedores, né? Eu falo enquanto torcedora, porque tu vê ano a ano, muda técnico, muda comissão técnica, muda alguns jogadores e continua essa mesma tática enraizada de permanecer com o mesmo estilo de jogo a partida inteira. Tipo, não, tu tá vendo que tu tá perdendo, que tu tá atrás no placar ou que tu tá atrás taticamente e tu não faz essa mudança. Então, de fato, deve ser alguma coisa de vestiário que precisa ser reorganizada, né? Internacional tá encaminhado? Cara, o Inter está encaminhado e eu acho que o Inter já é vencedor desse Campeonato Gaúcho. Não digo por vencer a final pode ser, seja contra a Grêmio ou Juventude, sempre é uma final, sempre é uma decisão, mas eu acho que o Inter já sai como vencedor desse Campeonato Gaúcho. Pelo grande planejamento, por ter utilizado garotos durante a competição e jogadores esses, né, garotos que podem ser muito úteis o restante da temporada. Eu acho que em relação a ano, e aí, claro, isso parte muito da análise que cada um tem em relação à importância do Campeonato Gaúcho, eu acho que esse Campeonato Gaúcho de 2026 já é melhor para o Inter do que foi o 2025. Claro que o de 2025 tinha todo o contexto do octacampeonato do Grêmio. Eu até assim, cara, como jornalista, né, que cubro Inter e Grêmio, eu dei graças a Deus que o Internacional ganhou. Porque se o Grêmio ganha, o Grêmio ia ser octa, e aí esse ano nós teríamos mais um gauchão de uma importância astronômica, porque aí o Grêmio não poderia ser Enia, ou o Internacional não ia querer que o Grêmio fosse, e aí nós teríamos mais um Grenal, uma guerra, que o Grenal não é para ter esse tamanho. Grenal... Amanhã tem a apresentação do Matheus Bahia, né? É verdade, novo lateral esquerdo do Internacional, né? Peça interessante. Jogador Como interessante. mudou as coisas, né? Porque, cara, recentemente, jogadores que a gente não tinha interesse ou que não iam ser aproveitados aqui em Porto Alegre, a gente mandava para Bahia, Sport Recife, Ceará, CRB. Hoje nós estamos contratando, cara. Refugo do Bahia, né? Assim, eu acho um jogador interessante do que eu vi dele, tá? Assim, não vou dizer aqui que eu conheço muito jogador, fiz uma pesquisa breve e de alguma lembrança que eu tenho dele jogar, eu acho ele um lateral um pouco mais defensivo, cara. Um pouco mais defensivo, um lateral mais físico, tem estatura, né? É um jogador um pouco diferente do Bernabé, o que faz sentido. O que faz sentido. Estranho seria se o Internacional fosse atrás de um jogador com as mesmas características do Bernabé, de dificuldade defensiva, um jogador muito agudo, mas eu acho interessante. Agora, essa percepção que tu tem, né? É o Kaique vindo do Bahia, é o próprio Matheus Bahia, assim, jogadores que antigamente nós, né, trazíamos, a gente até contratava refugos, mas eram refugos de Flamengo, de São Paulo, de Cruzeiro, mas a realidade já mudou e hoje a gente tem no Nordeste um cenário muito diferente que nós tínhamos em alguns anos, né? Dá para ser
mais otimista do que o cenário permite em relação a público final de semana no Beira-Rio, eu acho que 20, 22 no Olha, máximo, né? Eu vou te dizer, viu, Barbosa? Acho que se tiver isso daí, já é um excelente público. Porque eu acho que esse final de semana é o final de semana que definitivamente quem está ancorado no litoral, ele aproveita e no domingo ele volta a Porto Alegre. Volta. Aí pode ser que a gente tenha... o jogo do Internacional é no sábado, né? Contra o Ipiranga, se não me engano. O Inter é sábado. O Inter é sábado. Pois o que pode ser um dificultador, porque o pessoal que já ficou vai voltar no domingo. Então já vai ter essa dificuldade de público, né? Mas assim, eu acho que se bater os 20 mil já é um público maravilhoso. Porque o Inter já está bem colocado, né? Já tá porque vem numa encaminhado. média de 15, 17. Mas o que pode trazer a galera pro estádio Beira-Rio é a questão que o Inter vai ficar longe do Beira-Rio um tempo, né? Joga 2 jogos fora pelo Campeonato Brasileiro agora, né? Joga contra o Remo, então vai lá pro Mangueirão. E a final é no Beira-Rio. E a final no Beira-Rio, mas esse seria o segundo jogo. Independente Então do adversário, a final é no Beira-Rio. Exatamente, só que aí seria só o segundo jogo. Então o Inter jogaria fora de casa no meio de semana, né? Da outra semana ainda, contra o Remo. Aí teria o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, sendo na Arena ou no Jacone. Aí depois mais um jogo fora de casa no outro meio de semana, para só no outro final de semana ainda voltar ao Beira-Rio. Então talvez essa distância, né, de tempo sem jogos no Beira-Rio leve o torcedor que gosta de ir ao estádio a ir nesse jogo, porque vai ficar um bom tempo sem poder ir no Beira-Rio. Não, e o Inter, ele tá se esforçando. Isso a gente não pode negar. E eu digo em relação à direção, gestão, porque o ingresso está bem barato. Sim, não. Inclusive, eu fiz uma comparação, eu acho que foi nos jogos das quartas de final, que o Grêmio jogou no sábado e o Inter no domingo. Foi isso, né? Acho que foi. Foi. Eu fiz o jogo do sábado e fiz o jogo do domingo, na Arena e no Beira-Rio. E o repórter, ele divulga ali público, renda. E, cara, eu me assustei, porque 17 mil da Arena, tá? Deu quase 1 milhão de renda. 800 e pouco, quase 900 mil, tá? E do Beira-Rio, o mesmo público deu 300 e pouco. Sim. Cara, é muita diferença. É muita diferença. É muita quase diferença. Um terço, né? Isso é reflexo dos preços. Mesmo que o da Arena baixou bastante. Mas, cara, tem alguma coisa errada nessa renda aí. Não sei se tu notou também, ou se é uma percepção minha desses jogos do início da temporada. Eu acho que o movimento do Inter não impactou só o número de torcedores no estádio. Até porque Inter e Grêmio, por exemplo, estão parecidos, né? Em termos de média de público. Mas eu acho que a característica do torcedor que está indo ao estádio mudou. Eu acho que o Beira-Rio está um pouco mais pulsante do que nas outras temporadas. Assim, com 17 mil pessoas, mas a gente vê um Beira-Rio pulsando, a superior do Internacional, que normalmente ficava um pouco mais quieta, especialmente ali em cima da Guarda Popular. Tá comprando, tá abraçando, tá cantando junto. Eu sinto uma sinergia maior no estádio. Talvez com preço mais popular, né, vai aquele torcedor mais popular, que é mais do agito, que é mais da bagunça, né, tira um pouco da elitização dos estádios, e eu sinto que, não só em relação à quantidade do público, mas o estilo do público que está indo ao Beira-Rio deu uma mudada, e isso tem sido bom para o Inter. Pois é, eu fui fazer esse raciocínio, assim, de renda mesmo, e daí, porra, deu 400 e poucos, 500 e poucos de diferença, assim, de público. Não tinha dado 17, 900 e pouco, quase 18, e no Beira-Rio 17, 200 e pouco. Sim. Cara, não, como é que tem alguma coisa errada? O mesmo público, ou estão distribuindo cortesia demais no Beira-Rio, tá? Ou é o valor mesmo. Que é o valor do ingresso que é mais acessível, né? Isso é uma constante que nós falamos sempre, porque muito embora os preços da Arena tenham diminuído e tenhamos agora 2 setores com valor de R$50, ainda é um pouco complicado para o torcedor, por exemplo, que quer levar a família, aí tem que pagar o estacionamento, tu tem que comer alguma coisa dentro do estádio, então acaba pesando um pouco mais. E querendo ou não, o torcedor, tanto de Internacional quanto de Grêmio, tem recuado um pouco. Eu vejo por essa ótica, porque antigamente os estádios eles eram muito mais lotados do que hoje em dia, né? O futebol virou entretenimento. E aí elitizou um pouco, né? Como a gente estava falando antes, o valor realmente acaba
Mudou afastando, muitas né? coisas mudaram, tá? Não é só os valores, acho que os valores eles impactam, evidente, há uma elitização, mas o acesso também aos jogos, né, Barbosa? Eu lembro que quando eu era pequeno, tu ter uma TV a cabo era luxo. Isso na minha época, Ah, a gente não tá claro. falando de muito tempo. Hoje tu assiste o jogo Eu e meu no pai, celular. ou nós íamos no estádio, que por vezes era muito mais barato, ou nós íamos num bar assistir o jogo. É. Né? Então, assim, a gente tinha que se deslocar de alguma maneira. Hoje em dia, o cara dá 2 cliques ali, tá no seu streaming, assiste o jogo. E isso também acho que tem tirado um pouco o público dos estádios. O acesso é muito fácil. Flávio, obrigado. Barbosa, sempre uma honra. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação e tô às ordens. Valeu, brigadão mais Valeu. uma vez. Bianca, sucesso, 2 ou 10? Isso aí, todas as terças-feiras, às 20 horas. As gurias, né? Tem os guris também, nos acompanhem lá no Instagram. Vocês vão ter direitinho ali o nosso cronograma de programas. Obrigada. Espetacular. Valeu, gente. Obrigado. Amanhã a gente volta às 2 da tarde com o nosso Virando o Jogo. Aquele abraço. Virando o jogo. Apoio Banrisul.